Seguinte, antes de começar, gostaria de relatar aqui que vou falar exclusivamente sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ok? Fala a verdade, essa música é perfeita, né? Cara, só de ouvir isso já me arrepia e ao mesmo tempo traz um sentimento de nostalgia gigante, sabe? E olha que eu tenho 20 anos, ou seja, nasci em 2005, 3 anos depois do lançamento do primeiro filme. Então eu não vivi nessa época que lançou no cinema. Só que essa trilogia do Tobey Maguire fez sim parte da minha infância. Até porque eu tinha aqueles DVD pirata, tá ligado? E eu sempre repetia os mesmos filmes. O primeiro filme é de 2002 e até hoje eu acho os efeitos especiais perfeitos. Quer dizer, quase perfeitos, né? Porque olha a Mary Jane com o Peter se balançando nessas teias, cara. É literalmente um boneco parado. Mas enfim, isso não tira a magia desse filme pra mim. No primeiro filme, o principal vilão é o Duende Verde, ou o Norman, né? O Norman ele trabalha pros militares e precisa desenvolver alguns acessórios pros soldados. E isso incluía trajes, planadores e até aquele famoso suco, que nada mais é que uma tentativa de replicar o soro do Steve Rogers, né? Mas eles atrasaram tanto pra entregar isso que os caras simplesmente falaram que iam cortar o subsídio dele. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? E cara, o maluco pirou e decidiu tomar o soro por conta própria. Sendo que a orientação do parceiro dele era de refazer desde a fórmula, tá ligado? E isso é receita pra dar errado. E é claro que o parceiro dele pagou o pato por estar junto, né? Deixo aqui um F pro doutor. Enfim, nesse filme mostra todo o começo de como o Peter ganhou os poderes. Tem a cena clássica dele pulando dos prédios, escalando a parede e lançando teia. E é tanta coisa que eu não vou nem ficar me aprofundando aqui. Até porque esse canal não é de resumo de filmes, tá ligado? Mas cara, esse primeiro filme é perfeito. O vilão tem um arco próprio, a história tem sentido. O Peter tem dificuldades assim como deveria ter. E digo isso porque tem muito filme de herói que o vilão parece que é feito de papel, tá ligado? E ali não, o Norman literalmente sequestra a Tia May e a Mary Jane, mano. Um bagulho sinistro. E de enredo, pra mim não tenho nada a reclamar, pelo contrário, eu tenho elogios desse filme. Mas tenho que destacar um cara nesse filme em específico, e esse cara é o Danny Elfman. Se você não sabe quem é esse cara, até porque ele não é um nome tão conhecido assim, eu vou te apresentar aqui. Ele é um cantor e compositor, e compôs todas, ou quase todas, as músicas dos filmes do Homem-Aranha do Tobey. Então agradeçam a esse cara por essas trilhas sonoras perfeitas, meus amigos. Agora falando do Homem-Aranha 2... esse filme pra mim é o melhor dos três, e te digo agora o porquê. Esse filme já começa com profundidade. O Peter, que sempre foi apaixonado pela Mary Jane, vê ela se casar com outro cara. E isso ao mesmo tempo que ele precisa trabalhar, estudar e tentar pagar a conta, né? Quer dizer, tentar estudar, né? Fora que o seu melhor amigo tá com rancor dele, porque teoricamente o Peter conhece o Homem-Aranha, já que ele tira fotos dele, isso na cabeça do Harry, né? Mas não quer revelar pro Harry quem ele é. Porque caso vocês não se lembrem, o Harry acha que o Homem-Aranha que mandou seu pai jogar no Vasco, né? Porque o maluco simplesmente chegou e largou o corpo dele. Com tudo isso acontecendo na vida do Peter, ele começa a ter uma crise de identidade e começa a perder os poderes. Além de começar a pensar que deveria ser o Peter e não o Homem-Aranha, já que ele nunca ia conseguir conciliar os dois. E cara, isso é um puta aprofundamento, pois mostra um lado do herói que nunca foi mostrado em outro filme, tá ligado? Tipo, o maluco literalmente só se lascou o filme todo, mas teve sua redenção quando o Dr. Octopus sequestrou a Mary Jane. E aliás, essa mulher só é sequestrada, né, mano? Pô. Mas ali ele viu que tinha que voltar a ser herói e seus poderes voltaram. E voltaram até melhor. Mas agora falando do Octopus, ele é outro vilão que teve seu arco completo. E ao mesmo tempo não teve culpa de se tornar vilão, assim como o Osborn. Porque caso vocês não se recordem, o soro do Osborn criava outra identidade dele. E com o Octopus é quase a mesma coisa, só que os tentáculos que controlam ele, já que o chip inibidor queimou e é a inteligência artificial que controla ele agora. Ou seja, dos dois primeiros filmes tivemos ótimos vilões, trilhas sonoras perfeitas, cenas de ação maravilhosas, enredo com camadas e momentos tanto do vilão quanto do herói. Cara, não tinha como dar errado o segundo filme, porque eles pegaram tudo que deu certo no primeiro filme e aprimoraram, tá ligado? Agora falando do terceiro filme, ele é o pior dos três pra mim, mas não significa que ele é ruim. Ele tem sim cenas de ação muito fodas e uma história até que legal. Só que eles pecaram em dois fatores que faziam os filmes do Tobey serem os melhores. O primeiro é, o Peter do Tobey sempre foi inocente, com aquele jeitão simpático dele. Mas com a simbionte, ele ficou meio babaca. E não tem muito o que defender isso não, mano. Porque do nada a simbionte vai fazer isso, tá ligado? Não tem. O Ed do filme do Venom mesmo não teve isso. Ele não virou um babaca, ele continuou normal. E o segundo fator que eles pecaram foi muitos vilões. Se vocês perceberem, os dois primeiros filmes tinham um vilão apenas. Então era fácil de criar pequenos núcleos de história, onde lá no final eles se juntavam e criavam um enredo bom. Mas com tantos vilões assim, é difícil criar uma história boa pra cada um. E ficou uma bagunça na luta final. Fora que o Homem-Aranha ficou meio jogado na história.
Mas enfim, agora você me pergunta, por que o Homem-Aranha do Tobey é melhor que os outros Homem-Aranhas? Cara, é pelo carisma do Tobey como Peter Parker, pelo enredo que, tirando o terceiro filme, praticamente não peca em nada, por essa trilha sonora perfeita. Tá, eu prometo que vou parar de tocar essa música, mas é que ela é muito boa, mano, na moral, parabéns pro Daniel, tu é foda. E quando eu quis dizer do carisma do Tobey como Peter Parker, é literalmente ele atuando o Peter, e não atuando o Homem-Aranha. Até porque qualquer um consegue ser um bom herói, mas ser um bom Peter Parker, não. Isso, meu amigo, eu deixo com o Tobey Maguire. E nós aqui do Brasil ainda tivemos o privilégio de receber o Manolo Rey como seu dublador, que cara, nem precisa apresentações, né? Mas caso você não conheça esse ídolo, o que já destaco que é um pecado, vou listar aqui alguns de seus trabalhos. Will Smith em O Maluco do Pedaço, Gaguinho no Looney Tunes, Sonic nesses novos filmes, Pinóquio no filme do Shrek, Howard em The Big Bang Theory. Cara, são tantas dublagens boas que se eu fosse mostrar todas, eu ia ficar horas gravando. E inclusive esse negócio de tirarem o carisma e a inocência do Peter no terceiro filme foi uma reclamação do próprio dublador, o que eu concordo plenamente. E cara, também tenho que deixar aqui meu agradecimento ao Sam Raimi, o cara que dirigiu esses 3 filmes. Ele fez um trabalho muito foda e inclusive foi contra o roteiro do terceiro filme, mas ninguém escutou ele na época, né? Enfim, não sei se eu consegui passar esse sentimento que eu sinto pelo filme. Pra mim é um sentimento tão grande de nostalgia e conforto quando assisto que talvez nem tenha conseguido expressar direito. E claro, cada um tem a sua opinião. Talvez só eu realmente entenda essa sensação, não sei se alguém mais se identifica ou se identifica com outro filme, enfim. Caso vocês sintam essa mesma sensação com algum filme, comenta aí, por favor. Muito obrigado por assistir até aqui e falou!